Quando os créditos finais têm mais personalidade e criatividade do que todo o filme, bom, provavelmente temos um problema. Shazam 2 é um filme que a Warner está tentando esconder a todo custo e também tentou esconder as críticas a todo custo. Geralmente quando isso acontece é porque o estúdio tem medo de críticas negativas e como isso pode ou não impactar na bilheteria, ou mesmo reações, porque muitas dessas sessões de imprensa não vão só críticos, mas muitos influenciadores, pessoal que trabalha com cultura pop e tudo mais. Então, geralmente, quando tem um embargo até muito próximo da estreia, é porque o estúdio tem medo dessas reações. E aqui acontece isso, um embargo que cai 8 da noite na quarta-feira. Aqui no Brasil, por exemplo, já tem sessão rolando para todo o público quando o embargo está caindo. Isso é muito raro de acontecer. Quando acontece, ou é porque é aquele filme que muita gente espera e não pode dar spoilers e tudo mais, ou, como é o caso aqui, é o estúdio tentando esconder esse filme a todo custo, porque não é o tipo de filme de super-herói que a Warner tá esperando que muita gente vá assistir. Ela sabe que não é um filme tão aguardado e tudo mais, e ela sabe aqui, não falando do filme, não dando spoiler, mas ela sabe que Shazam aqui provavelmente não vai ter continuidade depois do resultado do Adão Negro, depois da mudança na Warner. Então é um filme que provavelmente vai acabar por aqui, vai ser apagado do mapa, dependendo, obviamente, sempre da bilheteria, que eu acho que não vai dar tanta, justamente porque a Warner tá fazendo mais promoção para Flash, que estreia depois, do que para Shazam, que estreia agora. É um filme que parece que a Warner quer que ele passe despercebido. E, de certa forma, é um filme que consegue ser extremamente genérico em todos os sentidos possíveis e imagináveis. É um filme que, talvez se ele tivesse sido feito há 10 anos, ele poderia funcionar bem. No contexto atual, para mim, pelo menos, não funciona porque ele está extremamente saturado de uma forma que está sendo repetida à exaustão e o próprio público, em grande parte, não compra mais. E o que para mim me pega bastante aqui é que é um filme totalmente sem personalidade, o que eu não esperava do Andy Samberg. Mesmo quando os filmes dele não são tão bons assim, todos os filmes dele têm uma marca, têm uma personalidade. É assim com Quando as Luzes se Apagam, que eu não gosto tanto assim. É assim com Annabelle 2, que eu acho mais ou menos. É assim com o próprio primeiro Shazam. Ele sempre consegue colocar muito dele. E aqui eu não consigo ver Andy Samberg em lugar nenhum. Aqui o que eu vejo é um filme genérico de estúdio, como aquele que a Marvel faz aos montes, como a DC faz em menor quantidade porque tem menos filmes, mas faz também bastante. É um filme que segue uma fórmula pronta à risca aqui, em todos os sentidos possíveis, talvez com uma pequena diferença. E o que eu mais gosto aqui do filme é justamente quando ele consegue abraçar uma fantasia mais infantil. Então tem um momento onde crianças montam alguma coisa, não vou revelar mais do que isso, que eu acho muito interessante. E combina até com o tom que o filme propõe, né? Esse tom mais bobo e tudo mais que, assim, em essência não me incomoda. Mas o filme, ele vai muito pouco por esse lado de acreditar totalmente na fantasia, por mais que ele o faça, não é como a maioria dos filmes de super-herói que tentam buscar uma explicação científica e tudo mais. Aqui ele abraça um lado mais de mitologia, de deuses, o que a DC faz muito mais do que a Marvel nesse sentido, mas principalmente quando ele vai para esse lado mais juvenil, esse lado de crianças, por exemplo, lutando contra monstros e tudo mais, que eu acho bem legal. Até um pouco do dilema aqui proposto, né? Um dilema que é muito típico dos quadrinhos do Homem-Aranha, né? Daquele garoto, eu não sei se do Shazam também, porque eu nunca li Shazam, mas também daquele garoto que tem superpoderes e tudo mais, então fica dividido, e não só ele, mas os outros personagens aqui também, fica dividido entre ter que ajudar, ter que viver uma vida, ter que trabalhar e ser um super-herói, e ser um fiasco aqui da cidade. Mas tirando esses momentos mais mundanos e mais infantis, mais juvenis, o filme, no geral, ele acaba adotando essa prática de estúdio de sempre. Aqui é um filme sintomático de como funciona Hollywood, a ponto de ter uma Helen Mirren aqui, que está no momento da carreira, uma grande atriz, que chega no momento da carreira que ela tem que fazer apenas uns blockbusters genéricos, porque ela não é chamada para quase mais nenhum filme interessante. Ou a própria aparição da Lucy Liu aqui, com uma personagem com mais espaço, ou mesmo uma Rachel Zegler, que é uma atriz que está em ascensão depois de Amor a Sublime Amor, e aqui
vem para fazer também uma personagem bastante genérica. Então até esse tratamento de Hollywood historicamente com os atores é dado aqui, tanto para quem está crescendo, para quem está surgindo, quanto para atrizes que estão esquecidas e precisam fazer papéis assim. Mas no geral é um filme que vai apostar quase que 100%. O primeiro faz bastante isso, mas acho que quando o primeiro é lançado fazia mais sentido ele ser daquela forma, e hoje em dia essa fórmula está muito mais saturada. É um filme que vai apostar 100% naquelas piadas. Muita gente diria que essas piadas são a Fórmula Marvel. Eu acho que a Fórmula Marvel é muito mais do que essas piadas, mas é algo que está muito presente no blockbuster atual. O filme vai ficar o tempo inteiro cortando para uma piadinha, cortando para uma piadinha. Nada tem muito peso aqui, ele nem se propõe a ter, mas sempre ele vai estar cortando para uma piadinha e assim, acho que nenhuma delas funciona, principalmente atualmente. Mais uma vez, se fosse feito há 6, 7, 8 anos, talvez elas funcionassem. Hoje, esse estilo de encenação que esquece a linguagem cinematográfica e vai usar e abusar apenas de piadas meio bobocas, eu acho que ele não é mais eficiente. É muito raro um filme assim funcionar hoje em dia e para mim Shazam 2 não funciona nesse sentido. E o mesmo se dá com o tratamento da imagem. Uma das coisas que eu critico muito nos filmes da Marvel, por exemplo, é como, por mais que ele se venda como colorido e tudo mais, na hora H, quando a gente tem as sequências de ação, aquelas que devem ser as set pieces e tudo mais, nunca tem cor. Tudo para o CGI funcionar de uma forma mais realista e agradável, sempre vai para um tom mais de cinza, para um tom mais escuro, quase como se a imagem não tivesse vida mesmo. E aqui, esse filme, por mais que seja esse filme mais bobo, mais alegre, quando a gente vai para sequências de ação, não tem essa alegria. Talvez tenha em algumas piadas que são feitas, mas não tem na imagem. A imagem não tem cor, a imagem não tem vida, é tudo cinza. Essa ideia de que o CGI ele tem que ser sempre realista, o que para mim não é uma verdade. Ele pode ser realista, mas em filmes, por exemplo, que abraçam a fantasia, ele pode não ser realista, ele pode ser muito mais fantasioso, mas aqui, por mais que o filme abrace uma certa fantasia, na hora H ele entende que o público atual espera o realismo e ele vai em busca desse realismo e com isso ele sacrifica a imagem, ele sacrifica as cores, ele sacrifica a vida. Então é até meio contrastante, não funciona muito bem. É um filme que quer ser divertido, quer ser bobo, quer fazer piadas o tempo todo, mas quando ele traz aquilo que tem também de muito de super-herói, de ter as cenas de ação e tudo mais, as cenas grandiosas de destruição, é tudo acinzentado, esfumaçado, feio, sem vida, sem cor. Então, pra mim, Shazam, ele em todos os aspectos, assim, e isso me incomodava, até as aparições, né? Quando tem uma aparição que o filme parece que fica brincando se vai ter aquela aparição ou não, e a gente chega num momento atualmente que a gente sabe que esses filmes vão colocar aparições pra gente, pro público e os fãs gritarem no cinema e tudo mais. É um filme que é muito sintomático desse tempo. A gente chega a uma fórmula, não só a fórmula Marvel, mas uma fórmula de filmes de super-heróis, de blockbusters de forma geral. A gente chega em um momento em que essa fórmula está muito saturada porque é feita a mesma coisa há uns 15 anos, há uns 10, 15 anos, pelo menos, talvez mais até. Só que os estúdios, eles continuam apertando essa fórmula e tentando tirar dinheiro dela a todo custo, e replicando, e replicando, e replicando, e replicando, e replicando. Quando um filme não tem personalidade, ele é apenas uma replicação de uma fórmula industrial, ele perde totalmente a alma, ele perde totalmente qualquer tipo de diferencial. E pra mim, isso é Shazam 2. É um filme que se aceita totalmente como um filme genérico de super-herói para um universo maior, por mais que esse universo provavelmente nem vá continuar. Enfim, não rolou para mim Shazam 2. Eu acho que tem momentos pontuais interessantes, principalmente quando abraça mais essa fantasia que eu falei, mas no geral é um filme meio sem graça, meio sem vida, por mais que ele tente fazer piada o tempo todo. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Se você quiser virar membro do canal, você ajuda o canal e também ganha benefícios. Você pode clicar aqui embaixo em Seja Membro. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.